Vamos dar então prosseguimento às nossas aulas. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História. Vamos então ao tema de nossa aula. Vamos lá, galera. Aula de número 22, a nossa revisão e avaliação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse período regencial brasileiro, destacando as revoltas desse período. Então, galera, sem mais conversas, vamos à nossa aula. Turminha boa, estamos de volta para a nossa segunda revisão. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História, então vamos a ela, a nossa revisão. Vamos lá, gente. Aula de número 22, a nossa segunda revisão para a avaliação. Vamos então falar um pouquinho sobre o período regencial, precisamente sobre as revoltas que marcaram esse período. Lembrando que, vamos imaginar o seguinte, né, galera? O Brasil é um país de dimensões continentais, gente. É um país regionalizado também, em que cada região tem uma cultura, um costume e até um dialeto diferente, né, gente? A gente tem o nosso olha já, a nossa expressão toda peculiar aqui da região norte, e a gente sabe que outras regiões do Brasil também têm seu linguajar e o seu dialeto próprio, por assim dizer. Então, por ser um país grande, de dimensões continentais, logo após a emancipação política, o principal desafio que o poder central enfrentou era justamente manter o Brasil unido. Então, a gente pode dizer que o principal objetivo, a principal dificuldade que os governantes regenciais tiveram foi justamente manter a unidade territorial. Então, se cair na avaliação algo relacionado aos desafios que os regentes enfrentaram nesse período, vocês vão lembrar, opa, o professor lembrou a gente que o Brasil é grande, é regionalizado, então manter esse país unido territorialmente era muito difícil. A qualquer momento podia acontecer como nos nossos vizinhos hispânicos, em que quando declararam a independência se fragmentaram em várias nações. Vamos ao texto para a gente ver um pouquinho mais sobre essas revoltas. Vamos lá, galera. As revoltas do período regencial. O que foram? As revoltas regenciais foram rebeliões que ocorreram em várias regiões do Brasil durante o período regencial. Período esse, galera, que vai de 1831 a 1840. Aconteceram em função da instabilidade política que havia no país, falta de governo forte, das condições de vida precárias e também da população pobre, que era a maior parte nesse período. E a primeira que a gente vai trazer para vocês é justamente uma rebelião que ocorreu lá no Maranhão, a Balaiada, que é muito marcante, muito emblemático, porque aconteceu nesse período de instabilidade política. A Balaiada buscava, como outras rebeliões ali, que fosse emancipado politicamente aquela região em relação ao poder central do Brasil. Então vamos ver um pouquinho mais dos detalhes dessa rebelião, da Balaiada, galera, que aconteceu entre os anos de 1838 a 1841. Vamos a ela, então, os detalhes da Balaiada. Vamos lá, gente. Os revoltosos. Quem eram os revoltosos, pessoal? Eram pessoas pobres da região, artesãos, escravizados e fugitivos, ou seja, os quilombolas. Vamos ver quais eram as causas dessa revolta. Vamos lá, gente. Causas: vida miserável dos pobres, grande parte da população, e exploração pelos grandes comerciantes e produtores rurais. Galera, naquele momento, na região do Maranhão, como era uma região periférica, existia ali uma grande disparidade econômica. Os miseráveis eram muito miseráveis, enquanto a elite abastada detinha quase todo o poderio econômico. E isso foi um dos principais motivos que ocasionaram a insurreição, que foi justamente a Balaiada. Vamos a alguns detalhes sobre essa revolta. Vamos lá, galera. Os revoltosos tiveram como líderes Raimundo Gomes e Francisco dos Anjos Ferreira, um vendedor de balaio, galera, por isso o nome da revolta ficou conhecido como o nome de Balaiada. Por quê, gente? Porque um dos seus principais líderes, o Raimundo Gomes, também o Francisco dos Anjos, eram vendedores de balaio, que nada mais é do que aquelas cestas confeccionadas ali por palhas, que aqui na nossa região a gente chama de paneiro, tá, gente? E é desse ofício que vem o nome da revolta maranhense.
Eles foram derrotados, massacrados pelo poder central em meados de 1840 pelas tropas do governo. O líder Cosme foi enforcado em 1842, enquanto a anistia aos revoltosos esteve condicionados à reescravização, caso fossem negros libertos, e também o confisco de bens, caso você fosse ali um membro da elite local. Beleza, galera? Agora mais uma revolta que vou trazer para vocês, mas antes disso, vou me remeter ali à Bahia, a Praça da Matriz Baiana, justamente para falar sobre uma revolta que ocorreu no período regencial, que marcou aquela região, a Sabinada. Só para detalhar, a gente vai trabalhar nessa aula, galera, sobre duas revoltas na Bahia. Uma por parte de escravizados negros, ali os chamados malês, né, gente? E outra com a elite baiana, que é justamente essa que eu trago para vocês aqui, que é a Sabinada, galera. Sabinada, o nome vem ali de Sabino, que era um dos líderes dessa revolta. Então, por ser um dos líderes, logo a revolta ganhou o nome de Sabinada. Revolta essa que ocorreu entre os anos de 1837 e 1838, galera. Vamos então ver um pouquinho mais sobre essa revolta. Vamos lá. A Sabinada foi uma revolta feita por militares e integrantes da classe média, ou seja, profissionais liberais, comerciantes, etc., lá na região mais rica da Bahia. Lembrando que quem está se revoltando na Sabinada, galera, só prestar atenção, era justamente a classe mais abastada, a classe média, a classe alta da Bahia, que viu ali, com a chegada de Dom Pedro I e também posteriormente dos regentes, os seus privilégios serem cada vez mais atingidos. Portanto, galera, como eles não queriam perder o seu privilégio, eles então revoltam-se ali na Sabinada. Vamos adiante, gente. A revolta se estendeu entre os anos de 1837 a 1838, ganhou esse nome porque seu líder foi o jornalista e médico Francisco Sabino Álvares Rocha Vieira. Francisco Sabino era justamente o líder máximo ali da Sabinada, por isso o nome Sabinada. Vamos adiante para conhecermos um pouquinho sobre as causas dessa revolta. Vamos lá, gente. Causas da Sabinada. Eram contrários à imposição de políticas administrativas impostas pelo governo regencial. Estavam profundamente insatisfeitos com a nomeação de autoridades para o governo da Bahia, realizadas pelo governo regencial. O estopim da revolta ocorreu quando o governo regencial decretou recrutamento militar obrigatório para combater a guerra dos farrapos, ou a farroupilha, que ocorria lá no sul do país. Vamos então aos objetivos. Vamos, galera, para ver quais são os objetivos da Sabinada. Vamos lá. Os revoltosos queriam mais autonomia e defendiam a instituição do federalismo. Federalismo republicano, sistema que daria mais autonomia política e administrativa para a província. Então a gente vê, galera, que as elites, elas estavam justamente ali querendo manter os seus privilégios. Vamos adiante para falar sobre a revolta dos malês, que foi justamente a segunda revolta ocorrida na Bahia, só que revolta essa ocorreu por membros escravizados ali, também ex-escravizados, que professavam a religião islâmica. Só lembrando, galera, antes da gente aprofundar na revolta dos malês, que os membros da Sabinada também foram perseguidos, foram julgados, condenados e muitos deles foram executados. Vamos falar um pouquinho mais sobre a revolta dos malês, galera. Inúmeras revoltas aconteceram na Bahia no século XIX, mas a história de resistência das revoltas escravizadas, ficou marcada pela revolta dos malês, que aconteceu em Salvador, lá no ano de 1835. Vamos adiante. Estou aqui, então, num ambiente propício ali dos malês, que nada mais é do que um grupo que professava a religião muçulmana. Sim, galera, os escravizados, em grande parte, professavam ali a religião muçulmana, vindo ali principalmente da região do Porto da Mina, os chamados Minas, e também que professavam essa região. Então, essa revolta teve caráter religioso ali muito explícito, galera.
E o texto nos fala o seguinte: os participantes da revolta dos malês foram, na sua maioria, nagôs, mas sabe-se também que o levante contou com a participação de africanos, hutsos e outras etnias. Gente, os nagôs eram justamente aquelas etnias que tinham como peculiaridade, por assim dizer, o fato de professarem a religião muçulmana. A maioria dos envolvidos era muçulmano, mas muitos também eram adeptos às religiões de matriz africana. Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais qual foi o desfecho dessa revolta de escravizados e ex-escravizados. O desfecho: a revolta dos malês eclodiu na madrugada do dia 25 de janeiro, porque a trama havia sido denunciada e a revolta tinha sido planejada pelos escravizados, nesse caso os escravizados urbanos, que se aproveitavam da maior liberdade de locomoção que possuíam em relação aos escravizados que trabalhavam na lavoura. Vamos adiante. As punições. Os punidos sofreram com prisão e açoite e deportavam também à execução. Ao todo, 4 dos envolvidos foram condenados à morte, sendo eles Jorge Cruz Barbosa, conhecido como Jarri, Pedro, Gonçalo e Joaquim. Esses 4 foram executados por fuzilamento. Beleza, gente? Conhecemos um pouquinho sobre 2 revoltas baianas, a Sabinada e também a Balaiada. Só um detalhe, tá, gente? Os malês, eles planejavam essa revolta para tomar o poder na Bahia e fazer daquela região uma república muçulmana, com bases ali na religião muçulmana. Foram eles executados, a revolta foi massacrada e seus líderes foram mortos, tá, gente? Vamos então agora conhecer mais uma revolta, dessa vez uma revolta na região norte, a cabanagem, que trago para vocês. Uma revolta muito importante acontecendo na região ali da província do Grão-Pará, mas também na região do Amazonas, ali, principalmente nas cidades de Maués, principalmente, ela também chegou com força. Vamos entender essa revolta a partir de agora. Vamos lá, gente. A cabanagem foi a revolta popular do período regencial, que ocorreu entre os anos de 1835 e 1840 na província do Grão-Pará. Mais uma vez, tá, gente? Como nesse período grande parte da população estava sofrendo pela falta de alimento e as elites também estavam perdendo seu privilégio, a cabanagem, a princípio, gente, ela uniu tanto a população mais pobre e os escravizados, como a elite que não queria perder o seu privilégio. Quando eclodiu, a cabanagem conseguiu tomar o poder, conseguiu expulsar o poder regencial do Grão-Pará, mas logo o conflito de interesses acabou pairando ali entre os participantes. Grande parte da elite não via com bons olhos uma certa liberdade que a cabanagem queria dar ali para os escravizados. Vamos adiante ver as causas da cabanagem e também o desfecho. Vamos lá, galera. A situação dos cabanos e da parte pobre da população da província era de total descaso e miséria nessa época, sem as mínimas condições adequadas para sobreviver e sem trabalho. Vamos lá adiante. Revoltados contra o abandono pelo governo, eles se uniram aos fazendeiros e comerciantes da região, que também estavam descontentes com o novo presidente eleito para a província e não satisfaziam as elites. Conforme vocês devem imaginar, não é, galera? Como estava ali meio que em conflito interesses da parcela mais pobre da população e também os grandes fazendeiros que pertenciam à elite, galera, quando a elite buscava manter os seus privilégios, a parte mais pobre da população buscava, então, adquirir alguns direitos, entre eles próprios escravizados. Esse choque de ideias acabou enfraquecendo o movimento e esse movimento foi massacrado pelo poder regencial, tendo fim, assim, a revolta popular mais marcante da região norte, que foi justamente a cabanagem. Vamos adiante conhecer uma outra revolução, uma outra revolta, que foi justamente a Farroupilha, que aconteceu no Rio Grande do Sul
entre 1835 e 1840. Vamos lá, gente. Eclodiu no Rio Grande do Sul, configurou-se na mais longa revolta brasileira, galera. Durou 10 anos, foi liderado pela classe dominante gaúcha. Presta atenção, quem liderou também a Farroupilha foi justamente a classe dominante, galera. Quem é privilegiado não quer perder o seu privilégio, galera. E quando esse privilégio é ameaçado, eles fazem de tudo para manter o seu privilégio, galera. Essa classe dominante gaúcha era formada por fazendeiros de gado que usavam as camadas pobres da população como massa de apoio no processo de luta. Mais uma vez também, a massa, a camada mais pobre da população, era utilizada como massa de manobra e não tinha, obviamente, os mesmos privilégios ali que a elite estava buscando. Vem aqui para mim, galera. Vamos entender um pouquinho mais o porquê dessa revolta ter eclodido naquele momento. Gente, a gente tem que prestar atenção que grande parte da economia do Rio Grande do Sul e também daquela região sul do país estava ali ancorado no chamado charqueamento, que era nada mais nada menos do que a venda do charque para outras regiões do país. Mas com a concorrência do charque que vinha de fora, ali do Uruguai e da Argentina, eles viram que esse mercado estava sendo prejudicado. E também isso foi um estopim, foi um dos motivos principais da eclosão. Eles cobravam uma certa medida protecionista do governo central para garantir a competitividade do seu produto. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. As causas da farroupilha. O charque era produzido pelos charqueadores que compravam o boi, a carne bovina dos estancieiros, os criadores de gado do Rio Grande do Sul. A principal exigência dos estancieiros era que o charque estrangeiro fosse taxado para tornar a concorrência entre o produto nacional e estrangeiro mais justa. A insatisfação com a criação da Guarda Nacional, que foi uma guarda criada ali pelo Poder Regencial para meio que contemplar os fazendeiros e torná-la ali o que a gente vai conhecer futuramente como os coronéis. Vamos adiante, vamos lá, gente. Insatisfação com a negativa do governo de assumir os prejuízos causados por uma praga de carrapatos que atacou o gado da região lá no ano de 1834 e também a satisfação com a centralização do governo e a falta de autonomia na província. Vocês estão vendo, galera, traz para mim aqui, que grande parte das reclamações que motivaram a farroupilha eram justamente para contemplar os interesses da elite. O exército dos farrapos e o poder central entraram em conflito e essa guerra, por assim dizer, durou até o início do segundo reinado, chegando a fim apenas ali com a assinatura de certa rendição. E essa rendição dava alguns privilégios para a classe dominante ali do sul do país, gaúcha e também ali paranaense e catarinense, que viria a ser, e também as demandas que eram pedidas, por assim dizer, pela classe menos privilegiada, elas não foram atingidas, não foram contempladas, como também ali a emancipação, a abolição da escravidão para os negros escravizados que lutaram na farroupilha, que era justamente uma das demandas da Revolução. Vamos então ver o desfecho dessa revolta. Vamos lá. O acordo realizado entre o governo brasileiro e os farrapos estipulava o quê, galera? Olha só, a taxação de 20% sobre o charque estrangeiro, galera, e essa taxação meio que beneficiava e era justamente um dos principais pedidos dos revoltosos. A anistia para os envolvidos com a revolta, também a outra pedida, digamos assim, foi justamente que os envolvidos fossem anistiados. Essa anistia significa que os seus crimes fossem perdoados. A incorporação dos militares do exército dos farrapos ao exército imperial, mantendo sua patente, ou seja, quando o exército, se você fosse um tenente, um capitão no exército farroupilha, você, segundo esse acordo, quando fosse, digamos que, meio que assumisse a patente do exército brasileiro, você iria com a mesma patente do exército farroupilha. Vamos adiante, vamos lá. Os provincianos teriam direito de escolher o próprio presidente da província.
Entretanto, isso não foi cumprido. E olha só, gente, essa última pedida, digamos assim. Os escravizados que lutaram ao lado dos farrapos seriam alforriados. Olha só, gente, que interessante. Ele fala que os escravizados poderiam ser alforriados, só que, como vocês devem imaginar, como é um anseio da camada mais baixa da população, esse pedido, obviamente, não foi atendido. A gente está vendo que nesse momento de grande instabilidade territorial, por assim dizer, as elites locais viram ali uma oportunidade de tentar também libertar-se do jugo do poder central, mas essas revoltas foram sufocadas. Gente, era um clima tenso, um clima de grande instabilidade ali no período regencial, visto que isso meio que antecipou o segundo reinado, com o chamado golpe da maioridade, que trouxe o então Pedro de Alcântara, com apenas 14 anos, a assumir ali o trono brasileiro, nesse fato que ficou também conhecido como o golpe da maioridade. Ok, galera? Eu agradeço muito a atenção de vocês e a gente vai encerrando por aqui.